Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, um bate-papo divertido e inteligente que ocupa as suas manhãs, tardes, noites e madrugadas. Mais uma vez, conto aqui com a presença dos meus amigos Milton Lara, Eduardo Trench e Sérgio Mota. Meus caros, nós podemos discutir hoje uma questão que envolve as cidades no mundo todo, não só no Brasil, que é a questão do acesso a manifestações culturais, shows, espetáculos de forma gratuita, ou aqueles acontecimentos como uma virada cultural que ocupam quase sempre 24 horas do sábado para o domingo nas grandes cidades do país, nas grandes cidades também do interior do estado de São Paulo e em outros lugares. Então, eu vou começar com o Sérgio Mota, até porque acho que foi dele que partiu esta proposta. Sérgio Mota, como é que você vê esse acesso livre à cultura no meio urbano? O que você tem a dizer para nós sobre esta questão? Olá a todos. Bom, é claro que eu vejo com bons olhos, né? O acesso à cultura, ele é tradicionalmente difícil, né, no nosso país. Mesmo nos grandes centros urbanos como São Paulo, etc. Né? Então, claro que eu vejo com bons olhos, né? Sobretudo nos dias atuais. Eu tenho visto aí, para ir a shows musicais, por exemplo, com menos de R$ 500, R$ 400, você não consegue praticamente ir a show nenhum, absolutamente nenhum. E ainda tem custos envolvidos aí que a gente tem que contabilizar, né? A chegada ao lugar, alguma coisa que você vai comer, etc. Então, qualquer esforço no sentido de levar cultura a quem não tem acesso a ela é louvável, né? E todo mundo sai ganhando. A gente tem visto isso acontecer na cidade. Eu falo da cidade de São Paulo porque eu, apesar de não viver em São Paulo hoje, eu sou paulistano e estou ali direto. Então, essa é sempre a minha referência aqui. Mas a gente tem visto isso acontecer de uns tempos para cá, de uma maneira mais enfática, digamos assim, né? É, Até pelos grafites, por exemplo, que antigamente não existiam e hoje eles estão espalhados pela cidade e de caras mundialmente consagrados e grandes artistas e assim por diante. Então, pô, claro que eu acho super legal, né? Sempre vai ter aquele que vai pensar e falar o seguinte: mas é uma grana que se investe nisso, pagando cachê. Cara, o próprio nome já diz, é um investimento no cidadão, né, cara? Evidentemente que a gente tem uma cidade melhor, uma população melhor, mais satisfeita, mais produtiva até, a partir do momento que você dá acesso à cultura, né? Então, eu acho bastante importante, acho legal pra caramba, sobretudo num país como o Brasil, que é um país pobre, tá ligado? Que as pessoas não têm meios nem grana para grande cultura. Ô, Sérgio Mota, eu fiquei curioso em saber quais são esses espetáculos de R$ 400, R$ 500 que você frequenta, porque acho que isso não está no meu escopo. Eu vou perguntar ao Dado Trench se quando ele vai a um espetáculo musical, ele também está nessa faixa, ou se ele está numa faixa superior ainda, que seria um Frank Sinatra quando veio ao Brasil e fechou no Maxud Plaza. Né? Aí deve ter custado muito mais do que R$ 500. Mas, Dado Trench, por onde você vai nesta questão da cultura e o acesso a ela nos centros urbanos? Bom, eu concordo com o Mota que os preços são exorbitantes, né? E um dos motivos é a meia entrada, né? Quer dizer, não é nem assunto para a gente entrar hoje, mas deixa aí um gostinho para uma próxima conversa, mas a meia entrada acaba parecendo uma coisa ótima para todo mundo, mas ela eleva o preço de todos os shows que a gente tem aqui no Brasil. Então, mas eu acho que assim, eu tenho visto
durante a minha vida lúcida, vamos chamar assim, uma melhora muito grande, né? Porque o Brasil é um país cultural por natureza, né? Onde em cada esquina, em cada poste, em cada praça, a cultura ela ela está saindo ali do chão, né? Ela vem do chão, vem do ar, vem de todos os lugares. E é impressionante como a gente não usa da forma mais correta isso, né? Então, eu vejo pelo mundo as ações culturais, tudo que envolve cultura, o órgão público ele é mais tranquilo no combate ao não pagamento de imposto ou coisa parecida. O que eu quero dizer com isso? Se você quer tocar no metrô de Nova York, não pode tocar no metrô de Nova York, mas você encontra as pessoas e você não tem a polícia indo lá arrancando o cara do chão, tirando o cara. De vez em quando eles fazem isso para dar uma certa moralidade. Mas você tem um apoio discreto a favor da cultura que permite que os artistas possam parar na rua, cantar, falar, fazer um jogral, o que quer que seja em relação à cultura, e você encontra isso em diversos lugares do mundo. No Brasil, ainda é um pouco difícil, né? É difícil você encontrar um cara que pega um violão e vai ali na rua e começa a tocar e ninguém vai atormentar a vida desse cidadão. A virada cultural foi uma forma que São Paulo encontrou para democratizar essa cultura. Então, ela começou devagarzinho e hoje ela já se estende por toda a cidade. E ela mostra para diversas partes da população de São Paulo o que é a música, o que é a poesia, o que é qualquer coisa ligada à cultura. Eu tive uma vez em Quebec e achei muito interessante, porque eles tinham uma semana desse tipo. E você andava pelas ruas, pelas calçadas, e você tinha um mágico, você tinha um mímico, você tinha um poeta, E cada dia que você andava naquela rua, tinha um cara diferente com uma nova manifestação cultural. E o legal é o seguinte, não pense que tinha 30 pessoas em volta de cada uma dessas pessoas. Não, às vezes você tinha um artista sozinho, porque aquilo lá é uma pílula, né? Você está passando, você ouve o que ele está declamando ali, não sei o quê, e passa. Você está passando, você vê o mágico fazendo a mágica, aquilo ali já te basta e já te traz alguma emoção, alguma coisa que é um bem, ao invés de você estar simplesmente andando pela rua. Então, eu sou super a favor desse tipo de coisa. O Parque do Ibirapuera está fazendo um pouco desse tipo de ação, então você já encontra alguns músicos, algumas pessoas. Eu realmente não sei se isso é um apoio, agora que tornou uma coisa privada, eles estão fazendo isso de forma proposital, ou se as pessoas estão usando aquele espaço, vamos ver se cola eu tocar aqui nesse lugar. Mas eu acho que a gente tem um grande avanço e eu acho que a tendência é a gente conseguir mais gente nas ruas, tocando, falando, declamando, etc. Irmão, antes de você passar para o Milton, só para não perder o gancho do Trench, que ele falou de um apoio velado em outras cidades a atividades culturais urbanas, etc., a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil, normalmente o investimento em cultura, inclusive cultura urbana, ele é relegado ao segundo, terceiro, quinto, 10º posto, né? Realmente as pessoas a nossa nação ela não entende a importância. Não, eu ia tocar nesse ponto que o orçamento para a cultura é uma das últimas prioridades de alguns governos, né? E o Trecho apontou para uma questão que eu acho relevante. Eu acho que essas manifestações de rua, especialmente em espaços como metrôs, né, praças públicas, eu acho que ela é mais bem tolerada em algumas cidades, em alguns países, do que, por exemplo, aqui no Brasil.
mas eu, que ando muito de metrô em São Paulo para viajar para Bauru, né, quando eu venho de transporte rodoviário urbano, ônibus, há muitas manifestações no metrô de São Paulo, mas nem sempre aquilo é bem aceito, inclusive pelos próprios usuários do transporte, né? E eu acho que, por exemplo, ele citou Quebec, citou Nova York, eu tive algumas outras experiências. O metrô parisiense é uma coisa absurda de manifestações que você vê, muitas, inclusive nas estações de metrô, fora do próprio vagão, né? E coisas que estão ali, que são muito bem toleradas, né? Mas, Milton Lara, por onde você vai, né? Qual metrô do mundo você visitou? Nós já estamos aqui, Paris, Quebec e Nova York. E São Paulo também, né? Na verdade, eu tive um período na minha vida em que viajei bastante e só me deslocava com metrô e ônibus nesses locais. Ao voltar para São Paulo, eu cheguei a tentar me deslocar com ônibus, ao invés de me deslocar com carro, mas as dificuldades logísticas acabaram me impedindo de fazer isso. Mas a verdade é que não só essas manifestações são interessantes, que são as manifestações de rua, mas também as manifestações que estão vindo da periferia para o centro, que é a verdadeira ótica dessas chamadas viradas culturais. Nós tínhamos, isso é até uma evolução da nossa sociedade, nós tínhamos vamos dizer assim, um mainstream que determinava quais eram as manifestações culturais, principalmente no momento onde a gente tinha uma centralização das ideias a partir de rádio e depois televisão. No momento em que as manifestações deixam de ser assim e até os modelos de negócio mudaram. Antigamente nós tínhamos grandes gravadoras lançando discos e LPs e depois os CDs e tal. Hoje nós temos a inversão deste caminho. Eles não é mais um grupo ou o povo gosta de falar de elite, eu não gosto muito disso, mas nós não temos mais uma determinação de um tipo de arte. A arte vem de todos os lados e principalmente das periferias. Faz parte da nossa sociedade hoje essa visão muito mais democrática, onde as manifestações de periferia estão tomando de assalto as elites, inclusive com coisas positivas e coisas negativas. Outro dia eu estava vendo esses funks que estão aí, são muito interessantes, muito dançáveis, muito brincalhões, mas tem um conteúdo, às vezes, pornográfico e, às vezes, é uma carga de banditismo que eu fico um pouco receoso com o tipo de reação que isso pode trazer. As pessoas estão normalizando coisas que não deveriam, principalmente a violência. Mas eu acho que é importante que a gente perceba que a arte sempre foi mal vista. Sempre foi mal vista. Ela passou a ser, digamos, cultuada enquanto manifestação de uma elite, aí eu digo de uma elite de nobreza. E ela vem se diluindo na nossa sociedade e se transformando numa coisa diferente. A arte passa a ser mais palpável, mais cotidiana. Hoje você não tem mais aqueles parâmetros que diziam que arte é só o que vem da alta cultura, né? Hoje você tem parâmetros diferentes. Você tem manifestações que estão sendo encampadas pela sociedade, que são manifestações muito bem-vindas, é bom que a gente diga isso, mas que invertem, subvertem a nossa cultura. É claro que é sempre positivo, né? Diga. Não, só para deixar claro para o nosso público, quando você disse que as periferias estão tomando de assalto as elites, é no sentido de que estão ocupando espaços privilegiados para a difusão das suas manifestações, que fique bem claro.
Eu queria citar duas questões aqui interessantíssimas que vocês levantaram. Primeiro, o quanto que eventos como virada cultural ou a virada do Réveillon são financiados pelo poder público. A gente sabe que o show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando é o dia 31 de dezembro, né, não tivemos os últimos 2 anos em função da pandemia, mas esses shows são pagos pelo poder público, né? E pagos, às vezes, com algumas quantias vultosas de artistas conhecidos e que merecem aquele recebimento. Mas eu fico me perguntando qual é o altruísmo de um artista quando vai fazer um show em praça pública, pago pelo poder público, né? Se não haveria preços diferenciados quando eles estão fazendo um show num evento privado, com ingresso pago, por aí vai. Então, o poder público, óbvio, o gestor público vai querer aproveitar a visibilidade daquele evento com o artista, a artista do momento, porque aquilo traz dividendos para a sua possível reeleição futura no próximo pleito, né? E a outra questão é a centralidade ou descentralidade desses eventos. A primeira impressão que eu tinha nas viradas culturais é que ficava tudo muito localizado naquele centro expandido de São Paulo, e para quem conhece São Paulo, que seria o espaço entre rios, entre o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, né? Então, aquela centralidade, quase sempre muito bem atendida pelo metrô. E não sei se vocês sabem, a virada cultural em São Paulo começou em 2005, com a gestão do José Serra, e o Gilberto Kassab era o vice-prefeito. Depois o Serra renuncia para concorrer ao governo do Estado e o Kassab assume a prefeitura, não é? E pegou uma estrutura que tinha sido formada pela Marta Suplicy, na gestão anterior, de ter criado os CELS. Os CELS é uma experiência interessante, que eram centros educacionais unificados, como se fosse um grande clube educacional com atividades recreativas, esportivas, teatro, cinema e muitas oficinas culturais, né? Então, eu acho que essas iniciativas, a princípio, eu achava que estavam muito localizadas nesse centro expandido de São Paulo. Mas o meu irmão, parece que antes de gravarmos, ele citou que há uma grande descentralidade hoje. Mas eu ainda acho que as figuras principais das viradas ficam ainda realizando shows finais no Vale do Engabaú, ou então na Praça da República, né? Eu não sei se, por exemplo, o Gilberto Gil, convidado para encerrar a Virada Cultural de São Paulo, se ele faria esse show, por exemplo, em Itaquera, no Grajaú, né? Que é o que eu gostaria que acontecesse, porque, de fato, a gente capilarizaria esse evento de uma maneira para as extremidades da cidade. Por exemplo, o estádio do Corinthians ele foi financiado com dinheiro público do BNDES, né? Por que não usar o estádio do Corinthians para finalizar uma virada cultural com 50, sei lá, 60 mil pessoas assistindo aquele espetáculo? Por que não usar o Autódromo de Interlagos, né, para uma virada cultural com um mega show de encerramento, já que o autódromo é utilizado, por exemplo, por Lollapalooza, que é um evento privado, né? Mas, enfim, estou lançando aqui várias questões, queria saber por onde vocês vão, ou se vocês vão me deixar sozinho neste caminho aqui que eu apontei. Não. Eu, na verdade, comecei pegando o gancho dos artistas e do altruísmo. Bom, eu acho que a gente tem que levar duas coisas em consideração. A primeira coisa é que os artistas vendem sua arte, porque é este o contexto da nossa sociedade. Se existe altruísmo ou não, não sei. Talvez existam preços diferenciados. A gente não está informado da negociação. Mas eu acho que isto também nos mostra como a gente raciocina. Quer dizer, olha, é um evento, ele deveria fazer... Não foi isso que você disse, mas ele deveria fazer de graça. Não, ele está fazendo o trabalho dele, que é comercializar a arte. Então, eu tenho alguma ressalva com relação a esse altruísmo. Eu acho que a gente precisa realmente valorizar, você também disse isso, o trabalho desses artistas. Eu acho... Quanto a fazer em locais periféricos, eu acho que os locais centrais são só mais simbólicos do município em si, porque não vejo nenhum problema em ocupar espaços mais periféricos. Só que, assim, de novo, são manifestações de cima para baixo.
porque as boas manifestações... Bom, não dá para separar em boas e ruins, mas as manifestações que ocupam as periferias e que vêm para o centro são manifestações de cultura local, quase sempre, né? Então, eu acredito que é outra direção, vem de fora para dentro. Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante que a gente possa discutir cultura e concordo com eu não me lembro quem falou, eu concordo com o fato de que a cultura e a arte são muito mal vistas na nossa sociedade, talvez pela ignorância que graça por aí, porque as pessoas confundem arte e cultura com vagabundagem, coisa que não é. Então, acho que a gente precisa conversar muito seriamente sobre cultura e arte para que não fique sendo uma manifestação de esquerda. Não é. É uma manifestação popular, é uma manifestação das pessoas e é uma manifestação da alma das pessoas. Eu acho que não tem que ter altruísmo também por parte do artista. Eu acho que o cara tem que cobrar quanto ele acha que o trabalho dele vale, e eu acho que o poder público, a sociedade, né, por meio do poder público, tem que bancar isso mesmo, cara. Entendeu? Claro, um ou outro cara pode querer fazer de graça, e aí é um problema dele, mas eu acho que não é por aí, não. Não é por aí, né? Aquilo que o Zeca falou de que antigamente era mais centralizado, a gente vem percebendo que ultimamente as coisas acontecem além dos rios, né? Além do Tietê, além do Pinheiros, no extremo sul, no extremo leste também, né? E eu acho isso muito legal, né? Realmente acho muito legal. Tem uma coisa que a gente não discutiu aqui, já que falaram de virada cultural, né? A virada cultural ela permite que as pessoas ocupem a cidade, né, cara? A cidade de São Paulo é muito árida, cara. Ela não permite que a gente usufrua, desfrute. Tem muito carro, né? Tem muita moto. A gente não consegue usar, desfrutar da cidade. E essas viradas culturais, elas meio que vão nessa linha. Elas permitem que o cidadão ocupe a cidade, ocupe a pé, ocupe o espaço urbano. Eu acho isso muito legal. A gente tem referências lá no exterior, me parece que Berlim, por exemplo, é uma delas, onde as pessoas, elas vivem muito mais a cidade. E aí, assim, é muito legal ter as atividades lá na periferia para que as pessoas de lá possam, sem muito esforço, acessar a cultura, ter acesso à cultura, como eu também acho legal que essa pessoa que mora, às vezes, aqui em São Paulo, tem cara que mora a 30, 40 quilômetros do centro, que esse cara venha ao Vale do Anhangabaú, que esse cara venha até o centro, que esse cara pudesse vir, não pode mais, né, ao estádio do Pacaembu, por exemplo, para que ele ocupe o centro, entendeu, meu? Para que quem já andou pela periferia, eu já andei muito pela periferia de São Paulo. O cara não ocupa o centro, o cara não ocupa a cidade, o cara fica lá, meu. Uhum. Ele não tem nem como vir para cá, entendeu? Nem faz parte do universo dele. Então, eu acho que essa movimentação e essa coisa de ocupar a cidade, né? Que assim, a Paulista fechada aos domingos já é legal, meu. O cara sentar no asfalto da Paulista com um cara tocando, ali o cara tomando um sorvete, sentar, isso é muito legal, né? E eu acho que tinha que acontecer mais, beleza? Então, era isso. Então, eu queria entrar num ponto que sair um pouco desses movimentos que juntam um grupo numa determinada época, né, num determinado tempo, e falar um pouquinho
do dia a dia, né? Quer dizer, eu acho que a prefeitura é uma coisa muito fácil para ser feita, porque eu tenho certeza que você tem artistas dispostos a se apresentar em lugares públicos. Eu digo lugares públicos, uma praça, uma rua. Nenhum artista está disposto a se apresentar numa rua sem saída, né? Porque não tem propósito, né? Não tem circulação, não tem... O artista quer mostrar o seu trabalho. Então, é muito fácil para a prefeitura você legalizar esse ato, pedindo para essas pessoas se cadastrarem criar um processo de cadastro, um processo de localização nos espaços que você tem em São Paulo, e qualquer planejador mirim consegue abrir esses espaços por São Paulo e falar, olha, eu vou te ceder quinta-feira na Avenida Paulista, mas no domingo você vai ter que ir lá para Itaquera tocar na praça lá de Itaquera. Peraí, só para aproveitar o gancho, porque para o espectador que está acompanhando, nós tivemos alguns problemas essa semana com a agenda. Você está falando de fazer agenda? Não, estou falando de fazer planejamento. E um planejamento organizado, né? Com um objetivo. Né? Então, os caras vão lá, fazem esse planejamento e distribuem as peças culturais, né? Pode ser um teatro, pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser um conjunto, pode ser o que quer que seja. Você distribui pela cidade. Obviamente que todo mundo, né, o músico também precisa ganhar o seu dinheiro, precisa ter uma série de coisas. Ali é o espaço que a prefeitura dá, a prefeitura está cedendo o espaço para ele, sem custo, para que ele mostre o seu trabalho. Não pode ser um cara que seja, eu sou garçom num restaurante, mas eu gosto de cantar. Então, eu vou pegar no meu intervalo às 3 horas da tarde e vou pedir para usar o espaço da praça perto do restaurante que eu trabalho. Aí ele sai lá de roupa de garçom e tal, do jeito que ele quiser, e vai cantar naquele espaço. Uma coisa... Um pouco mais disso, dessa facilidade para a arte, para a cultura e, no fundo, para as pessoas poderem se mostrar. Uma coisa importante que eu vejo no que você está dizendo é que essas pequenas manifestações, como você mesmo descreveu na sua primeira fala, que você vai passando e desfrutando de pequenos trechos de pílulas de manifestação cultural, isso vai criando um tecido emocional bacana nas pessoas, porque elas saem daquela ranzinzice, daquela coisa carrancuda, e passam a deixar o seu coração ser tocado por isso. Tem um livro maravilhoso chamado A Cidade e a Alma, de James Hillman, que é um psicólogo que escreveu sobre a cidade. E ele vai descrevendo, de forma até muito poética, essas relações que a gente estabelece com a cidade. Todas essas manifestações tornam a cidade mais doce e tornam a experiência de viver na cidade mais doce. E, ao mesmo tempo, as pessoas acabam se assenhorando da cidade. Ao invés delas serem esmagadas pela cidade, elas passam a ter domínio sobre a cidade. E isso muda radicalmente a experiência de viver. Bom, meus amigos, nós temos que encerrar o programa e só queria lembrar duas coisas, né? Quando eu falei aquele altruísmo do artista, talvez eu estivesse pensando no exemplo do Manu Chao, aquele artista francês que fazia eventos, por exemplo, no acampamento do Sem Terra de graça, e óbvio, tem aí uma militância política, não é? Mas eu acho que quando o artista ocupa um espaço público de graça, né, que é o exemplo que o Trench disse, eu acho que deveria haver realmente uma diferença de
de negociação de quando ele vai ocupar um espaço privado, e aí ele vai poder cobrar os R$500, que são os shows que o Mota assiste. Mas a Prefeitura de São Paulo e outras entidades, né, já têm espaços em que eventos culturais são vendidos a preços módicos. Então, o Centro Cultural São Paulo, algumas oficinas culturais, os eventos que o SESC e o SESI promovem. O Sistema S. Sim, o Sistema S tem preços módicos. Então, na Paulista, o Teatro da Fiesp, durante muito tempo, tinha peças gratuitas, você tinha que chegar no domingo à tarde e retirar ingresso, depois assistia, e peças de qualidade, não são peças assim ruins. Então, eu acho que São Paulo é um mundo, na verdade, quer dizer, nós somos 12 milhões vivendo em São Paulo, há muitas manifestações que, às vezes, não são nem muito publicizadas, né? E, óbvio, eu acho que há gostos para tudo, há artistas para diversos gostos e diversos nichos, o que falta, talvez, é uma maior publicidade dessas manifestações todas. E, óbvio, o artista que tem preços caros porque ele tem um cachê pago, ele tem todo o direito de fazer os seus espetáculos, porque também há o público que pode sustentar esse tipo de estrutura, não é? Uhum. Bom, e você que nos assiste aqui neste canal do YouTube, o que você pensa a respeito? Por onde você vai? Você acompanha o Mota nos shows de R$500 ou você vai para a Paulista domingo à tarde para ver as manifestações de rua e não paga um centavo? Escreva para nós, as nossas redes estão por aqui na sua tela. Este é o canal do YouTube que você assiste o Não Vou Por Aí. Eu sou o Zeca Marques e agradeço mais uma vez ao Sérgio Mota, ao Eduardo Trench e ao Milton Lara, também ao Edu BR e ao João Manuel, que colocam tudo isso no ar. A gente volta na próxima semana ou na próxima quinzena. Um grande abraço. Tchau.